Bom, nós vamos então falar sobre as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos. As diretrizes curriculares da EJA correspondem à organização curricular de forma que o referencial para a sua construção é o atendimento ao perfil dos jovens, adultos e idosos. As diretrizes curriculares surgem a partir de um contexto em que se observam as transformações políticas, sociais e culturais. Para sua elaboração e concepção, se observam eixos que influenciam a vida do indivíduo, como, por exemplo, a cultura a qual ele está inserido, o trabalho e o tempo. A função social da educação de jovens e adultos é fundamental para compreender que o acesso à educação é o que produz uma sociedade menos desigual e o que abre caminhos para os cidadãos. Nesse sentido, nós temos que a EJA é uma modalidade educacional que atende os educandos trabalhadores, principalmente, que são sujeitos com diferentes experiências de vida, que via de regra precisaram se afastar dos estudos para trabalhar, ou pela evasão escolar, ou ainda pelos altos níveis de repetência escolar. A EJA é ainda para aqueles indivíduos que não tiveram acesso à continuidade nos estudos, no ensino fundamental e médio, na idade própria e de maneira regular. A característica dessa modalidade de ensino é geralmente a idade, a condição socioeconômica e cultural dos indivíduos em que se encontram naquele meio. É nesse processo que se monta uma estrutura flexível de conteúdos e que há um tempo diferenciado no aprendizado. Não é como no ensino regular, em que há um tempo único para todos. A EJA, no entanto, tem um papel fundamental na socialização dos sujeitos. E é a partir da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, em que se monta uma estrutura própria de ensino no país, fazendo a junção do antigo primário com o antigo ginásio, tornando um só curso de primeiro grau, onde se amplia a obrigatoriedade do ensino de 4 para 8 anos, com no mínimo 720 horas de atividades anuais, e incorpora as séries finais da iniciação para o trabalho. Por essa lei, as orientações pedagógicas foram flexibilizadas e ainda se pretendeu moldar todo o ensino brasileiro por meio da pedagogia. A lei ainda trata acerca do ensino supletivo. Em seu capítulo 4º, ela discorre acerca do que é necessário para a escolarização dos jovens e adultos. Em primeiro lugar, ela traz que suprir a escolarização para os adolescentes e adultos que não tenham seguido o ensino regular. O mesmo dispositivo legal ainda dispõe que a EJA deverá se adequar e atender às necessidades, desde a iniciação até a leitura e a escrita. Essa lei obrigou a se criar uma estrutura própria, com uma duração e regime escolar específicos que se ajustem à finalidade da EJA. Nesse mesmo compasso, nós tivemos que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, complementou as diretrizes e bases da educação nacional, orientando os princípios de funcionamento da educação no país, falando acerca dos deveres do Estado para com a educação, frisando o ensino obrigatório e gratuito para as escolas públicas. E no que compete à EJA, ela veio regular os parâmetros e impactando nas reformulações da legislação, com vistas a oferecer uma formação técnica e mais rápida, aligeirada ao adulto não alfabetizado. Essa mesma lei definiu que a EJA será destinada àqueles indivíduos que não tiveram acesso ou à continuidade dos seus estudos, definindo ainda que para o acesso ao ensino nessa modalidade de jovens e adultos é necessário ser maior de 15 anos de idade. Essa lei, no entanto, comparada a legislações anteriores, representou grandes avanços na educação. Complementando ainda essas duas leis que eu já havia falado anteriormente, veio o parecer do CNE, em que teve como função principal contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, eliminando as discriminações na busca de uma sociedade menos desigual, discorrendo acerca dos resultados da exclusão histórico-cultural do nosso país
e nos dando ainda um parecer acerca dos conceitos e funções do que a EJA é, como, por exemplo, para reparação, equalização e qualificação da educação. Todas essas ações visam amenizar os efeitos da exclusão nacional. A EJA, portanto, é reparadora e significa a restauração de um direito